Mas muito bem-vindos e muito bem-vindas ao GIC, o Grupo de Estudos em Economia Comportamental. É uma iniciativa que existe desde 2018, e a ideia é ser justamente um espaço para a gente discutir artigos e possibilidades do campo da economia comportamental e de forma mais ampla das ciências comportamentais aplicadas. Então, basicamente, os encontros têm sido mensais, a gente sempre tem um artigo base de discussão, mas só reforçando que a ideia, de forma alguma, é ser um momento positivo e é muito mais ter esse espaço para troca, para interação, da gente partindo de um texto, conseguir aí relacionar conhecimentos, conteúdos e possibilidades. E acho que uma das coisas mais valiosas é justamente ter essa perspectiva multidisciplinar de pessoas de vários campos, em vários contextos, né? Tanto da academia, de uma abordagem mais prática, com diferentes níveis de conhecimento. Então, só reforçando para quem puder, abrir a câmera e de fato participar, trazer perguntas, críticas, colocações para a gente discutir sobre esse tema. E aí, dando uma perspectiva, o nosso último encontro do mês passado foi sobre um artigo da Nature, um artigo recente que falava sobre mudança comportamental, em que se concluía através de uma meta-análise que a principal via, né, que mais trazia magnitude para uma mudança de comportamento eram intervenções pautadas em acesso, e a segunda mais eficaz, que trazia um efeito médio, eram intervenções pautadas em hábitos. E acho que grande parte da nossa discussão no mês passado foi que o artigo não abordava tanto o que eram, afinal, essas intervenções pautadas em hábitos, né? Quais eram esses elementos, como a gente desenha uma intervenção segundo esses conceitos. Então, ficou aí de ponta solta para a gente estudar e discutir mais justamente o que quer dizer uma intervenção com o foco em hábitos versus talvez outras intervenções dentro do campo das ciências comportamentais. E aí, o artigo escolhido desse mês foi um da Wendy Wood, do David Neal, chamado Saudável Healthy Through Habit: Interventions for Initiating and Maintaining Health Behavioral Change. Então, né, como desenhar essas intervenções para manter a mudança comportamental em saúde através dos hábitos. Vou fazer um breve resumo, mas o artigo, acho que é um artigo bem introdutório, né? Uma revisão, assim, um apanhado geral da área, não é uma revisão sistemática, não tem nenhuma metodologia mais estruturada, digamos assim, mas eles fazem uma perspectiva bem ampla e interessante de uma série de intervenções que trabalhou temas de saúde, como cigarro, perda de peso, atividade física, é, transporte, né? Também o transporte público, assim, para commute, assim, então para o trabalho, é, trazendo esses exemplos e mostrando quais são os traços presentes quando se fala em uma intervenção voltada em hábitos. E aí, tentando, assim, trazer uma... Achei interessante porque eles trazem essa perspectiva bem prática, né? De uma forma aí não tão teórica e não tão complexa, mas de como a gente pensa no desenho das soluções nesse sentido. Um primeiro ponto interessante que eles trazem é essa presença de um relapso quando se fala em intervenções que visam mudança de comportamento no longo prazo, e de que tem então uma forma triangular, de que muitas intervenções têm uma taxa de sucesso inicial, mas depois o comportamento volta ao normal. Então tem esse desenho de um triângulo. E seja alguns exemplos onde você vê esse efeito após o final da intervenção, então você aplica uma intervenção, beleza, tem um efeito, mas você tira, o efeito some. Ou, inclusive, em um que eu achei super interessante, onde não, mesmo a intervenção continuando, você tem essa queda, né? Mostrando talvez que depois de um tempo a gente pode se acostumar com a intervenção ou que ela não é feita pensando no longo prazo, é feita só pensando nesse contato inicial. E realmente, em muitos dos temas que se fala de uma mudança de comportamento de saúde a longo prazo, né, tipo uma mudança de estilo de vida, tem essa problemática de que às vezes as pessoas estão envoltas naquele estado de empolgação, de motivação inicial, fazem a mudança com sucesso, mas isso não se sustenta.
tornando, né, ainda mais relevante a gente entender como se formar hábitos, porque os hábitos talvez sejam a chave para essa chavinha aí do chave para essa chavinha não, mas a chave para essa para esse foco no longo prazo. Eles então trazem que tem três, e aí, né, acho que colocando todos na mesma página, um hábito seria essa associação de um contexto-resposta que faz com que fique uma relação automática, em que a gente não precisa pensar, direcionar um esforço, direcionar uma atenção, uma deliberação para fazer a ação, mas que ela corre automaticamente mediante a deixa, o gatilho, então a presença naquele contexto e sem a necessidade de uma recompensa. Porém, para chegar nesse processo de automaticidade, muitas vezes essa recompensa é presente. E aí tem três elementos principais quando se fala em intervenções pautadas em hábitos, que são justamente essa repetição frequente, essa recorrência do contexto e dos gatilhos associados e recompensas intermitentes, ou seja, que aparecem no intervalo de tempo aleatório, né? Então, que nem sempre a gente recebe essa recompensa quando faz uma dada ação. Pensa em máquinas de é, cassinos ou próprias redes sociais, né? Tem vezes que a gente recebe a recompensa e outras vezes não. E que esses três elementos seriam aí os aspectos importantes quando a gente fala nessas intervenções centradas em hábitos. Aí é super interessante que eles abordam essa questão do quanto tempo demora para a formação de um hábito e que tem, né, essa discussão. Acho que na cultura popular as pessoas em geral pensam 21 dias, mas na verdade isso varia muito de pessoa para pessoa, contexto para contexto. Alguns exemplos 18 dias, outros exemplos 200 dias, então tem muito pouca é, resposta, assim, de quais parâmetros determinam esse tempo, pelo menos até onde vai o meu conhecimento no assunto, mas que é importante a gente repetir sempre no mesmo contexto. E quanto mais a gente tem essa exposição ao contexto e mais faz essa nova ação, dado esse novo contexto, mais rápido esse hábito se forma. Então, se eu só sou exposta a esse contexto uma vez por semana, provavelmente isso vai demorar muito mais para se formar do que se é uma coisa que eu faço várias vezes ao dia, tipo lavar as mãos, né? E aí, o outro aspecto que importa bastante é um pouco essa recompensa ao se fazer a ação, e que essa recompensa ela vai para além de só uma sensação, uma coisa positiva que a gente recebe, mas também a própria sensação que a gente experiencia ao se fazer essa ação. Então, se essa ação me traz uma sensação positiva, pela ação por si só, né, uma emoção, algo assim, muito provavelmente eu vou ter essa formação mais rápida. E aí eles abordam também a questão da quebra de hábitos, então, em quais são essas ferramentas, e aí trazendo ferramentas comuns na literatura, tem o próprio intenção de implementação, tem uma que eles chamam de piggybacking, foi a primeira vez que eu ouvi esse termo, nunca tinha ouvido, não sei se alguém já ouviu, mas que seria análogo a ter uma opção alternativa, né? Substituir a ação do hábito que se faz por uma outra, mais interessante. É, e Bom, acho que é um pouco disso, e eles falam também da importância do contexto, e de que para quebra de hábitos, talvez a coisa mais importante seja aproveitar essa janela de oportunidade de mudar para um novo contexto. Então, quando a pessoa muda de casa, muda de trabalho, então acaba removendo esses gatilhos contextuais que traziam o hábito passado e aproveitar essa janela de oportunidade para se criar novas coisas. E aí também o que eles chamam de reengenharia ambiental, né? Seria o ajuste do ambiente, que achei que está muito ligado à própria discussão do acesso. Então, um pouco desses aspectos do ambiente que favorecem ou dificultam um dado hábito, tipo banir cigarros de locais públicos, e como isso afeta nesse elemento. A questão da fricção, da gente tornar o que a gente quer fazer com mais frequência mais fácil, ou o que a gente quer fazer com menos frequência mais difícil, e um monitoramento vigilante, que seria um pouco esse processo mais para o lado do controle, da consciência, de ter a atenção ligada de, eu não quero fazer essa coisa, e da importância de combinar isso com os outros elementos, né, de ajuste do ambiente e tornar mais fácil e mais difícil
e adicionando essas fricções. E, bom, a partir disso, então, eles fazem essa exposição geral de quais seriam os principais caminhos para a gente desenhar intervenções, seja para formar hábitos, seja para quebrar hábitos, olhando principalmente para os temas em saúde e que podem ser relevantes na formulação de políticas públicas, de produtos e de serviços, para pensar realmente nessas intervenções mais a longo prazo. Eu trabalho atualmente com este tema de mudança de comportamento em saúde, né? A Isa, que está aqui, o Cláudio, também fazem parte da equipe, a Pri também fez, e acho que isso está super alinhado com a prática que a gente vê de ferramentas do que realmente funciona quando se fala de mudanças de decisões alimentares ou de atividade física mais para o longo prazo, dessa importância. Acho que parecia que ela estava citando o manual do que se usa. É, mas acho que alguns pontos assim para a gente começar a discussão é justamente no sentido de o que que o que faz a gente em que contextos talvez faça sentido realmente ter essa perspectiva mais centrada no longo prazo e que faria sentido incluir esses elementos, como fazer isso de um ponto de vista de escala. Então, quando a gente pensa em reforços intermitentes, quando a gente está pensando numa política pública, o que seria um exemplo de intervenção disso dentro de pensando assim, para incentivar uma alimentação, incentivar uma atividade física. Então, acho que seria legal a gente ter essa discussão meio criativa, né, do que podem ser essas intervenções utilizando esses elementos que ela trouxe. Uma segunda coisa que eu fiquei pensando é um pouco no que diz respeito ao tempo que leva para formação de hábitos. Eu acho que é muito crua o entendimento assim dos componentes que levam para isso ou não. E aí até fiquei pensando se alguém conhece mais estudos que falam disso, no sentido de que talvez tenham componentes que é possível isolar para chegar nesses determinantes, sabe? Depende deste tipo de pessoa, ou deste tipo de ação, ou deste tipo de contexto. Não sei se tem um pouco de literatura nesse sentido, mas acho que seria importante. Se não, quais metodologias que faltam ou que poderiam indicar esse caminho. E aí, só um terceiro ponto, que é no sentido de. Teve um artigo que a gente discutiu no GIC, acho que faz 2 anos, que era Promoting Habit Formation, né? Então, promovendo essa formação de hábito do Lelly e da Gardner. E aí eles falavam muito com esse processo de formação de que você forma a intenção, executa a ação, repete a ação, e aí então isso vira um hábito. E fiquei pensando o quanto assim tem este processo de, beleza, eu decido fazer isso, tenho uma intenção, e aí eu é, percorro essa jornada até que isso seja automatizado e vire um hábito, mas o quanto também não são processos paralelos e até muitos dos hábitos se formam independente dessa minha intenção e depois eu formo a intenção meio que racionalizando algo que eu já faço, justificando. E qual que é a recorrência, de fato, desse caminho mais linear para só uma via concorrente, digamos assim, de hábito e aí uma via mais tipo, cognitiva de intenções. Então, pensei nesses 3 pontos para a gente começar a discussão, mas não sei se alguém também tem críticas, dúvidas ou impressões sobre a leitura do artigo. Bora para quebrar o gelo, e aproveitando aqui, eu estou reestreando aqui. Eu tinha entendido algo diferente, ou eu entendi errado o que você explicou sobre o piggyback. Tem inclusive isso num desses livros sobre formação de hábito, ou Atomic Habits, ou um outro que eu estou procurando aqui, assim que eu encontrar, eu mando. Mas eu tinha entendido que era uma técnica em que você associava o hábito desejado a hábitos já existentes. Ele, inclusive, cita como exemplo alguma coisa de tomar remédio assim que dorme, quando vai deitar,
ou você usar enxaguante quando escova o dente, alguma coisa do gênero. E do que você falou, eu entendi outra coisa. Não sei se foi do texto que eu entendi errado ou do que você falou que eu entendi errado. Eu queria só esclarecer isso. E aí, aproveitando, não dentro do que você provocou das discussões, mas algo que eu acho interessante pensar também dessa perspectiva de formação de hábito, né? E aí eu trago justamente dessas leituras, desses livros, né? Menos acadêmicos, mas vamos dizer, de autoajuda, que é a capacidade de executar ah, aquela ação que vai virar um hábito, né? Um dos componentes que eu senti falta no artigo, eles não levarem em consideração isso, né? Imagina que você, sei lá, quer aprender a tocar oboé, né? Harpa, alguma coisa do gênero. Essa dificuldade, essa ausência de habilidade, né? Que vai implicar numa dificuldade, né? Na execução inicial ali, é um fator, até onde eu li, né, do que eu entendi dessas leituras, é um fator quase que determinante para a formação de um hábito. Perfeito, Rodrigo. Sobre o primeiro ponto, isso de associar um hábito que você quer formar com um hábito já existente, existe e é mencionado no texto, né? Mas está mais associado com a questão dos gatilhos. Então, que uma estratégia muitas vezes pode ser, já que eu já tenho hábitos que eu faço de forma automática e que eu nem preciso prestar atenção para fazer, né? E que estão lá na minha vida independente disso, se eu quero criar um novo hábito, eu posso usar esse hábito já formado como a deixa, então é esse elemento que vai puxar a nova ação a ser formada. Não sei se aí a outra coisa que eu falei foi em questão das recompensas e dessas recompensas intermitentes, que são o que eu recebo após a execução dessa ação, né? Seja a própria sensação, seja um outro elemento, e que se ela for variável, no sentido que não aparece toda vez que eu faço a ação, ela me engaja mais. Então, meio que por essa questão de curiosidade, eu vou me sentir mais, cativado para fazer isso mais vezes, do que se fosse uma coisa que sempre aparece. E assim funciona melhor, talvez, para a formação. Talvez os analistas do comportamento possam explicar melhor. Mas esse outro eixo que você trouxe sobre a facilidade de fazer a ação, super pertinente mesmo, não tá aí. E talvez isso até relaciona com o tempo que demora para formar o hábito, né? Seria até interessante, eu não sei se existe, um gráfico da dificuldade de fazer ação para o tempo de formação. Mas eu lembro que teve um artigo no passado da Milkman e de um pessoal em que eles compararam o hábito de ir na academia e de lavar as mãos. E um dos fatores que eles trazem é isso, que como não é um hábito que é mais fácil, ele provavelmente vai se formar bem mais rápido do que um mais complexo, como treinar, mas não tem muita parametrização disso, digamos assim. Mas realmente faltou esse aspecto. É o que. Oi, tô chegando hoje, né? Aquelas pegando o bonde andando, querendo sentar na janela. É, mas, enfim, gostei muito do texto e relacionei um pouco com o meu trabalho, né? Trabalho com saúde financeira, né? Então, a gente, quando fala em saúde, geralmente pensa em saúde física e tal, mas eu relaciono muito com esse texto, relacionei muito com esse tema. E o que me chamou a atenção e eu queria dividir com todos é essa questão de ter o pico, né? Quando você faz uma intervenção e aí você tem aquele pico do comportamento e depois isso vai reduzindo. Então, nos trabalhos que eu já fiz, isso é muito perceptível quando você olha no longo prazo e é o nosso maior desafio hoje, né? E quando a gente vai fazer a escuta com essas pessoas, essas pessoas que participaram da amostra, o que a gente tem é a questão do ambiente, justamente. Então, o ambiente não é favorável para que eu continue tendo aquele comportamento que vai me trazer saúde, seja física, financeira, enfim.
E aí, isso no longo prazo é uma coisa que se mostrou assim muito importante. E aí, como modificar, fazer esse ambiente ser mais favorável ou ter essas recompensas que vão fazer com que isso continue, né? Então, eu queria que o artigo tivesse mais páginas, que chegasse nesse ponto de como é que a gente pode fazer, né? Alguém testou e chegou num modelo que talvez funcione. E aí queria dividir com vocês sobre isso, né? O ambiente tem uma importância muito grande nessa formação, né, do hábito. E falando em saúde no geral e em dinheiro também, nós não vivemos num ambiente que é propício para isso, né? A gente está sendo sempre bombardeado a fazer o oposto, né? Então, é mesmo um desafio grande. Eu queria saber um pouco o que vocês acham sobre isso. Bem legal a provocação. É o que interessante que é outro domínio, né, de finanças, mas que tem uma dinâmica super parecida mesmo. Ah, eu tenho uma resposta, mas alguém quer responder o que é o que trouxe, não sei, trazer também outra perspectiva? Maria Cecília está com a mão levantada. Eu posso falar também. Eu também sou da área de saúde financeira, faço bastante atendimento nessa área e gosto muito da Wendy Wood. De fato, tem um livro que ela escreveu que chama Good Habits, Bad Habits, que recomendo. Ela até fala um pouco desse artigo que ela escreveu, assim, um pouco mais aprofundado ali. É, e essa questão, obviamente, do contexto, assim, eu acho difícil fazer massivo uma formação de hábitos, se não for por intervenções públicas e esse tipo, assim, gerar frição, como fizeram com os fumantes e tudo isso, porque isso é muito pessoal, né? Acredito que depende muito do contexto da pessoa, depende muito da motivação até da pessoa, porque assim, para formar hábitos, no começo a pessoa tem que querer, né? Assim, se eu sou uma pessoa que tem o hábito, sei lá, de beber 2 taças de vinho e sei que é uma coisa que é ruim, mas eu não quero mudar isso porque eu gosto, eu não vou mudar. Então, assim, para começar a formar o hábito, já de fato precisa uma motivação para essa pessoa querer mudar, né? Ah, se eu não quero economizar, eu sei que tenho problemas em economizar, mas não quero gerar, não quero mudar muito a minha vida e acho que isso vai gerar um sacrifício para mim, eu nem vou buscar ajuda para mudar, né? Então, assim, precisa muito primeiro a motivação. Então, a formação de hábitos sozinha não vai fazer muita coisa. Eu sou assim, uma pessoa super suspeita, na verdade, de falar que eu não fiquei surpresa com essa questão da importância dos hábitos, da formação de hábito, porque eu sou a doida da rotina, né? Eu sou uma pessoa que cria rotina para tudo e tudo tem funcionado para mim por causa dessa formação de hábitos. Então, assim, eu posso contar a minha história de tudo que eu tenho feito para formar novos hábitos. Assim, eu acredito muito que depende muito do contexto. O que ela fala que essa questão de contexto é o lugar, o horário, o dia, o momento. É super importante para a criação de formação de hábitos. Assim, uma pessoa, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de fazer exercício e eu criei meu hábito, por exemplo, de acordar de manhã, o primeiro que eu faço é comer uma fruta e vou fazer exercício. E aí eu faço a rotina do café da manhã dos meus filhos, mas já está o hábito criado. Se eu começar a fazer exercício à noite, eu não conseguiria, porque a minha energia assim, não, está baixa durante a tarde. Eu já sei que vou ter desculpas, eu não conseguiria, por exemplo, fazer exercício de noite. Então, fazer uma rotina para que todo mundo faça exercício de manhã não poderia se dizer que poderia ser feito para todo mundo, porque todo mundo funciona de uma forma diferente. Eu tenho mais energia de manhã e eu sei que não vou ter desculpa de manhã, porque é a primeira horário e funciona para mim. Então, a gente tem que estudar muito a pessoa
e a rotina da pessoa para você saber como empilhar também essa questão de empilhar dentro da rotina dela, como empilhar um novo hábito em um hábito que ela tem já formado. Então, como, por exemplo, também, eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de ler, mas aí eu encontrei a forma de como fazer com audiobook eu ler livros. Então, eu vou e passeio com o meu cachorro e esse é o momento que utilizo para ler livros. Então, depende muito da rotina da pessoa. Então, assim, é, aplicar a formação de hábitos, acho que ainda é muito personalizado, não sei como a gente aplicaria de forma massiva, né? E acredito muito que para a gente poder criar a gente precisa muito criar um planejamento diante das tentações, de forma sempre de antecipar uma situação. Essa questão de utilizar, se acontecer, então eu vou fazer. Se a gente não cria um planejamento antecipado de uma tentação que pode ser gerada de alguma questão que a gente quer mudar, dificilmente a gente poder criar consegue criar um hábito, né? A gente precisa já antecipar. Olha, se eu sou uma pessoa que como muito doce, eu já sei que eu preciso, de repente, criar no meu ambiente, na minha casa, não comprar doces, ou guardar num lugar onde não consiga ver. Então, a visibilidade tem que ser interrompida de alguma forma. Então, como eu vou lidar com isso e criar um planejamento antecipado para eu saber como é que eu vou agir no momento dessa tentação. Então, sem isso, também você não conseguiria criar um hábito. Então, essa questão que ela fala de a formação de hábitos junto com a quebra de uma situação, é super importante para a gente realmente formar o hábito, né? É o meu comentário sobre o assunto. Obrigada, Maria Cecília. Marcela? Gente, eu adoro essa diversidade. A Flora começa com saúde, vem a saúde financeira, e eu vou trazer o contexto do mundo corporativo, que é onde eu estou. Diferentemente, eu sempre falo nas minhas reuniões, né? Eu trabalho com gestão da mudança, que é um processo que faz o lado humano da mudança, faz com que as pessoas criem novos hábitos para executarem na empresa. Então, quando a gente faz uma mudança com 2.000 pessoas, 30.000 pessoas e assim sucessivamente. Ou seja, tem que ser mudança em massa. Então, eu vou contar um aspecto simples, que é o aspecto de inovação. E aí, como que a gente utiliza a formação de novos hábitos? E aí, a gente vai utilizar muitas das vezes a recompensa. A recompensa como um gatilho inicial para você começar um novo comportamento. Por exemplo, no ano passado a gente fez uma intervenção numa empresa que realmente não arriscava. Todo mundo fazia muito bem o seu trabalho, todo mundo performava muito bem o seu trabalho, e o arriscar talvez não garantiria às pessoas o bônus do final do ano, poderia arriscar a visão que as próprias pessoas da empresa têm daquela pessoa, se ela errar. Então, a gente criou uma série de ações. Uma das ações do erro ao acerto. As pessoas que faziam coisas novas e erravam, elas poderiam se candidatar para apresentar, e as pessoas que apresentavam ganhavam é como se fosse uma coisa gamificada. No final do ano, ela tinha um grande prêmio. Então, a cada apresentação de erro e acerto, ela ganhava uma pontuação. Isso foi estimulando com que as pessoas quisessem participar. E para participar, realmente tinha que apresentar uma inovação, algo novo. Tivemos também pessoas que apresentavam cases do que fez diferente na própria área, né? De que forma você simplificou um processo. E aí a gente utilizou de recompensa. As pessoas que implementaram novas ferramentas de automação, Power Apps ou outras ferramentas da Microsoft para otimizar o trabalho, simplificar o trabalho, essas pessoas ganhavam reconhecimento público, que atinge a parte da motivação.
E aí, quando você começa de uma forma, às vezes, individual, um programa grande, de forma individual, aquilo vai começando a fazer parte do hábito corporativo. E aí, de repente, você vê 10 mil pessoas se candidatando do erro ao certo. Por quê? Porque começamos de uma forma pequena, mas aquilo se tornou um hábito e hoje a empresa é mega inovadora e aí hoje tem uma área que cuida disso. Então, eu acredito muito no poder das recompensas para iniciar grandes hábitos de uma forma em escala, porque aí a gente não consegue ver de uma forma individual. É só para trazer esse ponto também. Obrigada, Marcelo. Marcelo? Olá, tô ouvindo? Eu achei super legal, eu tô meio sem voz, mas eu queria comentar isso aí, porque eu achei super legal o texto e a discussão. Primeiro, eu acho importante a mensagem do texto, dessa questão que eles falam da interação, né, intervenções que lidam com as três coisas, que é o comportamento, o hábito, a consequência e depois o contexto, né? Acho que é importante, e parece, ele mostra bem que é uma chave, né, para o sucesso da intervenção. Agora, o que eu senti falta um pouco, que eu vejo um pouco também nos comentários dos colegas, é um pouco do papel, da análise do papel, das consequências que são naturais, né, dos comportamentos, dos hábitos. E acho que ele fala bastante de consequências da intervenção, mas eu senti um pouco de falta dessa questão. Quais são as consequências que são naturais daquele hábito alterado, né, depois que você faz a intervenção? E em termos de políticas públicas, eu acho que é fundamental isso, né? Você faz uma intervenção numa comunidade para alterar algum hábito, e acho que você precisa de uma análise daquele ambiente, né? Alguém falou, alguém comentou, né, da questão do ambiente agora há pouco, né? Eu concordo 100%. Você precisa ver aquele ambiente natural em que a pessoa vive, né, a comunidade em que ela vive, e ver se aquele ambiente vai fornecer suporte para aquilo, né? Quer dizer, eu faço uma intervenção numa escola, por exemplo, para aumentar o estudo de matemática. Eu preciso ter um mínimo de conhecimento daquela comunidade para ver se o estudo de matemática alterado, de algum jeito, vai ser importante. A pessoa arruma mais emprego, a pessoa existe uma área que valoriza aquilo, né? Eu senti um pouquinho de falta, eu acho que é chave para poder entender a questão da manutenção desse comportamento depois. Não, super legal esse ponto, e acho que conecta um pouco com o ponto que a Elke trouxe, né, desse ambiente favorecendo ou não. E não sei, ensaiando aqui um pensamento, tá? Ao vivo. Então, vejam o que vocês acham, mas tenho pensado muito que assim, o hábito talvez seja uma forma individual da gente promover a mudança de comportamento. Então, eu quero mudar o meu padrão de café da manhã. E aí eu consigo construir esse hábito de comer o ovo. Então, não sei, eu penso nesse contexto, eu penso nessa ação, eu seto essa recompensa e devo repetir, 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 isso vira automatizado num ponto que eu não preciso mais de esforço. Eu só faço e eu tenho isso internalizado em mim. Então, se eu peguei uma deixa, um gatilho que é variável, independente do meu ambiente, isso se torna estável, né? Vamos supor que eu defini aí como meu gatilho o momento que eu acordo. E aí eu consigo promover isso. Mas aí talvez tenha uma outra via para a gente falar de mudança de comportamento a longo prazo, que é justamente esse foco no ambiente. Então, e aí entendendo o ambiente como pegando a definição que você trouxe, Marcelo, de não só o espaço imediato, né, mas tanto esse aspecto físico do entorno quanto o aspecto social, talvez também uma outra forma de eu não pensar na formação individual, mais controlada do hábito, mas é só como eu jogo essa pessoa num ambiente que autofavorece esse tipo de comportamentos. Então, talvez a intervenção mais eficaz para uma pessoa começar a treinar seja eu fazer que ela fique muito amiga de outra pessoa que já treina bastante. Ou eu fazer com que ela passe a seguir 50 pessoas no Instagram dela que treinam bastante. E aí, dessa forma, esse ambiente vai gerando um influxo assim de informação e de repertórios, de etc. Que aí, por mais que ela não ainda forme o hábito, esse ambiente autodirecionaria. E talvez tenha, e óbvio que uma coisa se relaciona com a outra,
Mas talvez tenha essas duas formas, né? Um que eu estou partindo do indivíduo para o indivíduo gerar um efeito maior, e outra que eu passo do todo e vejo como eu empurro o indivíduo para esse todo, e assim se forma a mudança. Marcelo? Não, é isso aí. Eu acho, eu tô péssimo eu tive uma bronquite, tô com essa voz horrível aqui, né? Além desse tom escurinho aqui, eu tô com essa voz também que não tá ajudando muito. Mas acho que é isso mesmo. E em termos de consequência natural, eu acho que o suporte do ambiente social é fundamental. E tem uma literatura grande que mostra isso, né? Que se você consegue construir um ambiente social que suporta aquela mudança de hábitos, você tem muito mais chance de sucesso, né? Por conta do apoio social, por conta da vantagem que aquilo passa a ter depois. Mas se a pessoa formou o hábito, é suficiente ou ainda assim é necessário suporte social? Ou o suporte social ele vai estar mais presente na parte de formação do hábito, tipo, nesse momento, sabe, nesse tempo até isso de fato se formar. Então, pelo que ele mostra no estudo, acho que tem vários estudos que mostram que o suporte social também ajuda a formar o hábito, né? Mas o que ele mostra é que o suporte social não precisa para você formar o hábito. Para começar, ele começa bem, né? Que é a mensagem do texto. As intervenções começam bem, mas elas depois têm pouca duração. Aí eu acho que nesse caso, o suporte social ele vem para manutenção, para sustentar aquilo. Você pode até fazer uma intervenção individual que seja efetiva, mas para suporte daquilo, talvez o ambiente social incrementado possa ajudar. E acho que, quer dizer, existe literatura que mostra isso, né? Que o suporte social daí ajuda muito na continuação daquele hábito. Boa. Pri? Então, eu fiquei pensando como que a gente pode incentivar essa formação de hábitos em larga escala. Daí eu acho que assim, uma possibilidade seria usar as próprias ações das pessoas como estímulo antecedente, como deixa. Porque, por exemplo, né, escovar os dentes é uma ação que todo mundo coloca em prática no cotidiano e não é um gatilho que está dependente de um contexto muito específico, um contexto físico, um ambiente muito particular e nem de uma hora muito específica. Então, assim, talvez identificar ações que as pessoas fazem de uma forma habitual e faz parte da rotina seja uma das formas de vincular um contexto a uma resposta sem que necessite dessa ultra personalização, né? Pegando coisas que todo mundo meio que já faz como parte do dia a dia. E daí sobre o contexto social como necessário para promover a manutenção do comportamento, eu acredito que um erro assim é tratar comportamentos complexos como se fossem simples, né? Um hábito alimentar muito diferente do hábito de passar fio dental. E de acordo com a literatura, né, da análise do comportamento, o comportamento ele é mantido se ele é reforçado. Então, qualquer comportamento ele só se mantém no nosso repertório se ele estiver trazendo algum tipo de benefício ou vantagem, ou sendo reforçador em algum nível, ou sendo reforçado por algum contexto. Então, assim, talvez pensando em hábitos de comportamentos muito complexos, que às vezes existem tantos outros que concorrem, né, que disputam por esse local ali de execução, por aquela energia, por aquele esforço, sempre existe a necessidade de manutenção ou a necessidade de que ele vá sendo reforçado de outras maneiras que façam ele se manter no repertório de alguma forma. A alimentação, por mais que seja um hábito, a pessoa pode passar por um momento de vida, por uma transição, por uma mudança e deixar a alimentação de lado por um momento. Justamente porque, apesar de ser hábito, é um comportamento multideterminado, é muito complexo, então sempre exige a manutenção do reforço de alguma maneira, seja ele social ou não, para que aquele comportamento se mantenha. E talvez a chave seja justamente essa também, e identificando e gerando outras formas de manutenção, justamente porque as contingências mudam. E daí outros comportamentos passam a disputar também pela atenção, pelo tempo, pela energia, e talvez focar em sempre o mesmo estímulo ou a mesma recompensa faça com que esse comportamento possa se perder em algum momento, se não tiver essa atualização e essa geração aí de novas formas de manter esse comportamento ao longo do tempo, mais adaptadas. Mas, Pri, o que você falou então é que, tipo, a pessoa formou um hábito. Só que uma vez com esse Uhum. hábito formado,
em geral, vai ter alguma quebra na rotina, tipo, que vai quebrar essa sequência. E aí, se você tiver um ambiente que favorece, né, e que traz outros tipos de reforços para aquela ação, mesmo nesse momento de instabilidade, ela vai conseguir manter. Se não tiver, se só tiver o hábito formado, quando tem a quebra, ela dificilmente vai voltar. Só que se não tiver a quebra, ela também permaneceria, independentemente do contexto ou não. O que eu não entendi, Flor, a sua pergunta, mas o que eu tô querendo dizer é que quando a gente olha para comportamentos que são determinados por muitas variáveis, assim, muitas coisas participam da determinação desse comportamento, a gente precisa olhar sempre de uma perspectiva de manutenção, porque pode ser que em algum momento, por algum motivo ou por alguma mudança de contexto, de contingência, esse comportamento fique mais vulnerável e ele pode ser enfraquecido em algum momento, justamente porque é um comportamento sujeito a várias influências, né? Se fosse um comportamento simples, escovar os dentes, isso daí é uma coisa que não se quebra nunca, né? A gente vai continuar escovando os dentes para sempre, porque é uma coisa mais prática, mais operacional. Mas quando envolve alimentação, a alimentação tem muitos mais determinantes, né, do que escovar os dentes, simplesmente. E alimentação não é um Então, hábito, né? São vários hábitos que a e gente. é várias vezes no dia também, né? E em cada momento do dia tem características também muito específicas. E é determinado por variáveis específicas. Então, essa é a questão, assim, talvez olhar para a manutenção como um processo que precisa ser observado e que exige certa vigilância também, para que aquele comportamento se mantenha ao longo do tempo. Justo. Maria Cecília? Essa questão que você estava levantando, Flora, de quando a gente forma os hábitos, assim, quando o Wendy Wood fala disso, na verdade, se a gente pensa, o nosso sistema um é que realmente é o que comanda o show das nossas escolhas, né? A gente sabe que na criação de hábito ele cai nessa questão do sistema um, né? Que é essa questão de a gente criar um hábito e se faz de forma automática. Quando a gente cria um hábito, é uma questão automática, né? E já uma recompensa a gente utiliza mais no começo. Essa questão da prova social, aliás, também tem que ser, por exemplo, para fazer exercício, super legal você poder ir com uma pessoa que te motiva e ter uma rotina com essa pessoa sempre que vai te motivando, que você vai junto com ela a se exercitar. Isso é uma intervenção para você motivar essa pessoa à formação de hábito. Mas quando já tem, de fato, a Wendy Wood comentou em uma entrevista, não lembro o nome da colega que fez o estudo, comentando essa questão dos 21 dias que sempre se fala que é para a criação de hábitos, tem um estudo que fala que é de 2 a 3 meses. Ela comentou que tinha, mas depende, obviamente, da complexidade do hábito que quer ser mudado. Mas essa questão de 21 dias realmente não funciona, né? E vou tentar buscar se eu consigo o nome da pessoa que fez esse estudo, mas ela comentou em uma entrevista que era de 2 a 3 meses. E essa questão da recompensa, na verdade, ela vem a ser não importante uma vez que realmente você cria um hábito, mas entendendo que esse hábito foi criado dentro de um contexto que é regular. Porque se uma pessoa tem um mau hábito que já foi formado por muitos anos e você empilha um novo hábito que é melhor, que é para mudar esse hábito ruim que você tem, mas você volta ao contexto anterior, onde você tinha as pistas que te levavam a um hábito ruim, ele volta, mesmo que você tendo criado um novo hábito. Então, depende muito do seu contexto. É como se, não sei, deixa de pensar que uma pessoa que criou um novo hábito, uma alimentação saudável e assim, não, melhor dito, assim, uma pessoa drogadicta, né, que vai e você coloca ela num contexto diferente,
para ela estar apoiada, ter o apoio social, ter um ambiente diferente, para ela ser tratada. Se ela voltar no contexto onde ela estava antes, onde ela tem as pessoas oferecendo droga, se ela continua andando com as mesmas pessoas com que ela andava antes, que influenciavam ela depender das drogas, a pessoa tem essa recaída. Então, por isso que vai depender muito do contexto. Por isso que se fala que não funciona muito se você tira essa pessoa do contexto, trata ela em outro lugar e ela volta no mesmo contexto. Então, tudo que você já tinha criado, um novo hábito de não consumir drogas em um contexto diferente, quando ela volta para aquele contexto onde tem toda a influência social, onde tem as drogas na mão, onde ela estava antes, quando ela consumia drogas, ela volta a um hábito ruim. Então, por isso que depende muito do contexto quando você quando você faz essa formação de hábitos. Sim, sim. Até porque o hábito, ele é essa associação contexto-ação, né? Então, ele não existe sem o contexto. O que me deixou pensando, na verdade, quando a gente fala, então, em intervenções em hábitos em larga escala, acho que a grande dificuldade talvez seja como a gente promove esses processos individuais, que talvez tenham uma variabilidade grande de contextos. Mas uma limitação é isso que a Pri falou, de que a gente está falando de comportamentos que não são hábitos, que é tipo uma cesta de coisas, e falando como se fosse um hábito pequeno, né? Então a gente compara alimentação com escovar os dentes, ao acordar. A alimentação, na verdade, várias refeições ao longo dos dias que podem ocorrer em vários contextos diferentes e que está setado com várias pequenas escolhas diferentes. E aí, se a gente ainda, né, além dessa complexidade do comportamento em cestinhas menores, aplica a complexidade de muitas pessoas ao mesmo tempo, fica difícil quando a gente foca na ação e no comportamento. Talvez uma virada de chave importante, se a gente está tentando pensar em escala, é olhar para o contexto nesse sentido. Então, pensar sempre as intervenções a partir do gatilho e não a partir da ação. Tipo, eu não vou falar em promover uma melhora de alimentação, mas eu vou falar de promover a escolha X no mercado, ou promover é, entendeu? Da gente mudar essa chavinha para esses outros, para o gatilho mesmo. E o que que vai ser a reação a partir disso, e não o raciocínio inverso. Por exemplo, né, um caso assim, massivo, assim, ela até comenta no livro, utilizar, por exemplo, pratos menores. Então, incentivar a pessoa, em vez de utilizar um prato grande para se servir comidas, utilizar um prato menor, porque aí ela sente que está satisfeita com esse prato menor. É uma coisa que é massiva, assim, que você pode utilizar para qualquer pessoa. Ela não vai se servir vários pratos, né? Se ela está com um prato cheio, um prato menor, ela vai se sentir mais satisfeita achando que o prato está cheio, né? Mas é um prato menor, então é uma coisa que você consegue aplicar para todo mundo, porque assim, a escolha também, essa questão da escolha, de você incentivar uma escolha de uma alimentação mais saudável, escolha fruta em vez de porcaria, né? É difícil, porque se você vai para o supermercado, mesmo assim você tem um incentivo, que você está na prateleira, o que mostra não é o que você deveria estar comprando. Então, você teria até que mudar a rotina de ir a um lugar que ofereça mais produtos saudáveis. Porque a tentação de você estar na frente de os produtos que, obviamente, você sabe que não são saudáveis, mas a tentação de tê-las ali é complicado. Então, assim, não vejo isso tão fácil de botar uma intervenção massiva em só você informar as pessoas. Olha, eu acho que é mais saudável você escolher uma fruta ou um vegetal do que as outras coisas, porque sim, quando está no contexto do supermercado,
não é isso que te oferece o supermercado. Obviamente, se o supermercado estivesse preocupado realmente pela sua saúde e começasse a colocar de uma forma diferente, como eles fazem na escola, eles fizeram intervenções nas escolas justamente fazendo essa mudança no contexto. Então, oferecendo no restaurante da escola para as crianças as frutas no começo e a besteira de último, incentivando que as crianças escolhessem as primeiras coisas que fosse a fruta, mas normalmente a gente não tem essa distribuição no supermercado, né? Sim. É. Normalmente não tem, mas isso seria, acho que o que poderia ser uma intervenção, né? É. Marcelo? Sabe que, nesse caso, acho que eu concordo bem com o ponto da Priscila, que foi levantado antes. É verdade que é importante decompor o comportamento, e é verdade que, mesmo quando você tem o efeito do contexto depende da consequência que você tem naquele ambiente. Né? Então, você pode até mudar o contexto, mas se você não mudar o tipo de ganho que você tem, né, os payoffs que você tem naquele contexto, é difícil você alterar a função do contexto. Mesmo que você altere a função do contexto, você retoma o problema. Né? A Maria Cecília comentou da questão de drogas. A questão de drogas é muito interessante isso. Você tira a pessoa do contexto, faz um trabalho de dessensibilização, né, de recuperação e tal. Quando a pessoa volta, ela reincide. É batata, isso é um dado assim, da literatura muito forte. Né? A não ser, aí que está a questão interessante que tem a ver com consequência. A não ser que você treine repertórios importantes no ambiente natural, né? Você treinar, evitar, recusar a bebida. Sabe, uma coisa que funciona muito para alcoolista é você fazer treino social de recusar a bebida de maneira assertiva, educada. Quer tomar uma cerveja? Não, obrigado, já tomei uma cervejinha hoje. É você treinar a pessoa a fazer esse tipo de coisa reduz muito esse efeito de tirado de mudança de contexto, né? Que faz a pessoa reincidir. Então é isso, você precisa tomar cuidado com o contexto, com o gatilho, mas ele só funciona atrelado à consequência. E você tem chance de treinando outros hábitos importantes, conseguir fazer aquilo mesmo que aquele hábito esteja instalado no começo. Boa, Marcelo. Super interessante isso que você falou, porque a gente trabalha com hábitos alimentares, né? E pessoas muitas vezes que estão no processo de perda de peso. E essa é uma das intervenções, principalmente quando se fala em eventos sociais. Então, quando tem essa dificuldade de treinar o que responder quando alguém vai oferecer, que às vezes gera um desconforto pela recusa social, né? E não pela Pois é. alimentação em si. Então, como treinar esse repertório. E a gente vê muito isso, que às vezes as pessoas se privam de, final de semana, tô fazendo uma dieta, não vou sair, vou ficar em casa, vou ficar focado. E aí perde peso com sucesso, mas aí quando volta à vida normal, tem muita dificuldade nesses contextos e acaba recuperando. Então, realmente, treinar esse repertório de, ferramentas, estratégias comportamentais nesses outros contextos, ou pensar em outras formas de ter o lazer e de se divertir, né? Então, de sair desse É. tipo de lazer anterior acaba sendo importante. São duas coisas que funcionam. É o treino da habilidade social, de você recusar com educação e pensar numa alternativa diferente, e a dessensibilização, você atuar na motivação. Você tem uma série de ferramentas também para conseguir reduzir, sabe, o quanto o alimento evoca em você motivação para consumir alimento. E você consegue isso via dessensibilização. Você expõe a pessoa gradualmente, treina a pessoa a se autorregular, e aí ela consegue, depois, no ambiente natural, enfrentar aquilo de um jeito melhor. Mas isso sempre individualmente. Sempre individualmente, isso. Mas com esse olhar de preparar para o ambiente que é natural, né? Você tem que fazer um treino individual, um treino de hábito mais individual mesmo. Sim. É o que. Eu queria só trazer aqui que uma outra coisa também que acho que se conecta muito, principalmente com o que a Maria Cecília trouxe, o Marcelo agora, que
nesses estudos, né, que a gente vem trabalhando aqui, olhando para dinheiro, quando a gente tem o pico do comportamento que desejado, a gente também teve uma relação muito forte com perda de peso. Então, as pessoas que começam a construir um hábito para uma coisa, teve um reflexo grande na criação de um novo comportamento, por exemplo, alimentar também. Porém, depois, quando tem a queda, né, no longo prazo, os dois desenguinhola junto. Então, conseguir formar um novo hábito saudável ou um novo hábito desejável também colabora para outros, né? Então, se você conseguir um, você tem mais chance de sucesso em outros. Então, é uma pergunta, né? Assim, a gente teve aqui, mas uma situação, né? Foi um grupo grande, foram quase 60 mil pessoas que a gente atingiu com essa iniciativa, mas, né, eu não achei isso em nenhuma literatura, né? Então, estou compartilhando com vocês para vocês me dizerem se sabem se tem ou não, e que eu achei bastante interessante isso, de uma coisa se refletir na outra. Ou foi só a teoria do caos, né? Que uma coisa tem nada a ver com a outra, quem bebe cerveja tem mais. Super interessante. Alguém tem uma resposta? Não? Isa? Eu nunca, eu nunca ouvi falar diretamente sobre isso, mas deixa eu pegar um carregador que apitou aqui. Coincidentemente, hoje eu atendi uma paciente que relatou que quando ela sempre ganha peso, ela volta a engordar quando ela para de ter comportamentos de controle em outras áreas da vida. E a gente estava discutindo muito sobre isso hoje, se talvez seria um efeito cascata de quando eu começo a sentir em controle de algum aspecto da minha vida, não geraria, de certa forma, um sentimento de autoeficácia, né? De você se sentir melhor consigo mesma e talvez até se sentir capaz de melhorar em outros aspectos da sua vida. E quando alguma área da sua vida que você considera importante degringola, o quanto também aquilo você começa a abrir mão e deixar os outros pratinhos da sua vida cair com uma maior sensação de ineficácia, né? Eu não sou capaz de lidar nem com o meu peso, quanto mais capaz de lidar com outras áreas da vida. Foi uma das teorias que a gente ficou pensando, mas eu achei curioso que eu atendi uma paciente hoje que falou disso, né? Mas ela trouxe a relação entre os relacionamentos pessoais, amorosos dela, sempre quando ela não vai bem, ela engorda muito, e aí quando ela está bem no relacionamento ou está sozinha, ela consegue perder peso. E o quanto isso impacta nas escolhas alimentares. E o interessante é isso, ela não percebeu que ela faz escolhas alimentares diferentes, mas sim uma alteração de humor, de percepção de si, de percepção de capacidade de fazer boas escolhas, né? Então, talvez me veio à cabeça talvez uma relação mais com essa questão da autoeficácia mesmo. Não sei se faz sentido para vocês. Sim. E acho que tem uma relação, né, de competências como autorregulação e essas coisas que estão presentes em vários domínios. Lucas, acho que você tá com a mão levantada. Boa noite, gente. É a primeira vez que eu estou por aqui, né? Isabela, acho que aí entra muita questão das autorregras que são criadas, né? A partir do momento que você entra em contato com o ambiente, aquele ambiente vai te proporcionando consequências que não são tão agradáveis para você, e aí isso vai criando autorregras, né? E aí essas autorregras, elas funcionam como antecedentes também para a emissão de outros comportamentos em outros ambientes, né? Em relação à criação dos hábitos, que a gente estava comentando sobre, eu acho que é muito frustrante quando a gente pensa em criação de hábitos em longa escala, porque é muito difícil você atingir uma maior quantidade de pessoas, né? E aí, para isso, você precisa conhecer muito bem esse grupo quando você vai fazer intervenções. Eu não sei quem está falando aquele antes, que trabalhava numa empresa, né? E aí,
você para fazer uma intervenção muito boa, para criar hábitos, é muito difícil porque você precisa conhecer muito bem as pessoas daquele grupo, né? O que que é recompensador para aquelas pessoas daquele grupo? A gente não trabalha de forma, não tem como trabalhar individualmente ali. A gente pode fazer uma avaliação anterior, à medida que a gente vai conhecendo, a gente vai saber o que é recompensador para a grande maioria das pessoas ali, né? Isso quando a gente trabalha no grupo ali, mas, por exemplo, quando a gente fala de tentar mudar um hábito de uma cidade, né? A gente precisa ter uma longa história com aquela cidade, conhecer aquela cidade para poder pensar em intervenção de mudança de hábito. O que eu vejo na maioria das vezes é que a gente tenta pensar coisas que funcionaram para outras situações e tentar aplicar em outros ambientes, o que não é favorável. Aí muitas vezes a gente até consegue criar um hábito, porque ali está com recompensas imediatas, a pessoa entra em contato ali, ah, beleza. Mas a longo prazo você não vai conseguir fornecer aqueles tempos para aquela pessoa. E aí você precisa fazer uma transição, né, dessas recompensas que são, que a gente chama de arbitrárias, né, para algo que seja mais natural e que essa pessoa vá conseguir entrar em contato pela própria emissão do próprio comportamento. Não sei se faz sentido, né? Acho que faz, Lucas, e uma coisa que eu fiquei pensando enquanto você falava é que quando a gente olha para as intervenções em larga escala das ciências comportamentais hoje, então, majoritariamente os nudges, né? Vários exemplos, a Maria Cecília colocou aqui e tal, muito da nossa discussão acabou caminhando para exemplos disso, porque se olha realmente para o contexto. Então, como eu mudo o ambiente para gerar uma decisão automática. Só que se discute muito essa mudança e o que influenciaria numa tomada de decisão rápida, né? Sem eu pensar muito, mas sem talvez um foco na recompensa. E talvez pensar no que vai trazer essa recompensa é o que garante uma recorrência quando eu for exposto a esse contexto novamente, ou quando eu for exposto a um contexto que não tem essa mesma mudança que teve, no contexto da intervenção. E acho que Depois, tem pouca discussão realmente sobre isso, né? De como eu materializo uma recompensa intermitente numa política pública. Reforço intermitente, né? eu até li aqui rapidamente, né, o texto, aí eu vi que estava falando sobre reforço intermitente, né? Só que antes da gente pensar um reforço intermitente, a gente precisa, antes disso, pensar num reforço, uma recompensa contínua, né? E pelo menos num primeiro momento, essa pessoa precisa entrar em contato. Tá. Se ela nunca entrou em contato, como é que ela vai ter dizer assim, ah, eu quero fazer isso? Sim, mas eu nunca nem entrei em contato com recompensa relacionada a isso em nenhum momento, né? Então, eu acho que antes disso, por isso que eu estava dizendo assim, a gente precisa conhecer bem a população que a gente vai pensar nossas intervenções em larga escala, porque à medida que a gente conhece, a gente tenta, pelo menos num primeiro momento, fornecer que aquilo ali que a gente vai ter, que a gente vai ofertar, seja reforçador para a grande maioria das pessoas, seja recompensador para a maioria das pessoas. E a partir dali, do momento que elas entraram, pelo menos em um primeiro momento ali, aí depois tem como a gente pensar alternativas de tornar isso mais escasso, gradativamente. A gente oferece, por exemplo, vamos supor, a gente oferece no primeiro momento ali a recompensa para uma pessoa. E aí depois, aí, opa, já entrou em contato, tchau, não vai ter mais recompensa. Poxa, naquele primeiro momento a pessoa vai, não tem mais recompensa para quê? Mas quando a gente vai fazendo a retirada gradativa, ela sempre vai ficar naquela, opa, talvez tenha. Não, deixa eu fazer aqui de novo. Talvez sim, em algum momento a gente libera, né? Em Entendi. algum momento a gente vai liberando para gerar esse intermitente. E a pessoa não deixar de praticar aquele hábito. Mas quando você diz o que seria reforçador para uma população, o que você quer dizer com isso? Isso a gente tem que reforçar no grupo. A gente reforça, por isso que a nossa fala é sempre o indivíduo, né? Por quê? Porque o que é recompensador para uma pessoa não vai ser para outra. E quando a gente pensa numa intervenção em grande escala, por isso a gente não vai ter como atingir todo mundo. Vamos supor, se a gente está pensando, quer dizer, dentro de uma empresa. Ah, o que eu vou implementar agora para as pessoas criarem um hábito sempre, vamos supor, de... Dentro da empresa, o que a gente pode fazer dentro da empresa? Um hábito, já tem falado. De... Vai, Hã?
Profissionais de saúde lavarem as mãos. Lavarem as mãos. O que que é nesse momento, lavar as mãos em si tem um reforço natural, uma recompensa natural. Se você está lavando as mãos, você vai evitar algumas doenças, você momentaneamente, uma hora ou outra, você vai colocar a mão na boca e isso vai gerar doença, né? É a ação mais provável. E aí você vai evitar a doença quando você lava as mãos. Mas nesse primeiro momento, ninguém vai parar. Ah, deixa eu ir lavar as mãos aqui para poder evitar a doença. Muitas vezes a gente aqui, não sei quem é que estava falando que ele era acessível, era precipitar, então assim, de maneira geral. Às vezes a gente chega dentro do ambiente e joga, né? Olha, gente, é muito bom lavar as mãos, porque lavar as mãos, a gente vai evitar doenças e tal. Só que quando vai para o dia a dia, é muito difícil de instalar. Então, a gente precisa, em alguns momentos, abrir mão e ter um reforço, uma recompensa arbitrária, algo que não faz parte do próprio lavar as mãos. E a gente, vamos supor, pensa em uma forma de tentar implementar que quem lava as mãos vai ter, ganhar coisa, nem que seja o mínimo, né? E aí depois a gente vai pensando gradativamente em fazer essas retiradas e tentar deixar de forma natural, né? E a gente, enquanto isso, a gente vai trabalhando a conscientização, porque mostrando exemplos, por isso que é interessante também a gente trabalhar com modelos, né? Em algumas situações tem como trabalhar em larga escala a apresentação de modelos, então a gente aprende por modelo também. À medida que a gente vai lá e mostra, por exemplo, dentro de uma empresa, que tantos exemplos de pessoas que não lavaram as mãos, aconteceu isso, e aí você passa a adquirir esse hábito também por aprendizagem por modelo, né? Mas aí não tem como a gente tentar pensar algo que seja recompensador para toda uma população e tentar mudar o comportamento de todo mundo, que a gente não vai conseguir mudar. E vai ser algo frustrante. Entendi. Obrigada. Maria Cecília? Só para esclarecer essa questão da recompensa intermitente, né? Quando ela fala recompensa intermitente, de fato ela dá um exemplo ali que é essa questão do cassino, né? Que você está naquela ansiedade de, ah, eu vou perder, eu vou ganhar. Essa sensação de você não saber o resultado é o fator surpresa. De fato, acho que é no livro, alguma das entrevistas que eu escutei dela, ela fala, por exemplo, quando você imagina o seu marido sempre te dá flores. Chega um ponto que já não é uma surpresa para você receber flores, né? Então, o fato de você, dessa pessoa mudar o que ele te dá de presente, faz um fator de surpresa e te anima muito mais do que você continuar sempre recebendo flores. Chega um ponto que você, obrigada, né? Mas não tem aquela emoção. Então, é mudar a recompensa, sabe? Não seja sempre, eu sempre vai ser uma recompensa financeira. Pode ser uma recompensa de uma forma diferente, uma experiência. Então, é o fato de ter um fator surpresa e que não seja sempre a mesma recompensa. E a outra coisa que ela sempre fala que quando não é utilizada essa questão de recompensa intermitente, seja uma recompensa que seja imediata. Então, por exemplo, você vai hoje deixar de comer doce, mas daqui uma semana que você vai ter a recompensa. Não traz o mesmo efeito do que você ganhar recompensa no mesmo momento que você fez a ação que devia ter feito. Então, essa é a outra questão que ela sempre fala no livro, que é não só que você tem que ter uma recompensa imediata, mesmo que seja a sensação de satisfação de você ter feito algo. Isso aí é uma recompensa, de você se sentir satisfeito e orgulhoso de que você fez a ação que devia ter feito. Isso é uma recompensa imediata. Ou ganhar alguma coisa imediatamente. Não é esperar, não, é dentro de um mês que você vai obter essa recompensa. E essa intermitente é essa questão de você saber que pode ganhar uma coisa, mas está naquela ansiedade de vai ganhar o que você vai ganhar, né? Então, ter esse fator surpresa. E a outra coisa, assim, que eu acho, assim, a gente pensando nessa questão de de aplicar em massa, isso que você estava falando de, eu posso preparar a pessoa para dizer que não, para evitar certas situações, final de semana eu não vou sair porque eu sei que eu vou para esse evento, eu vou comer um monte, eu prefiro dizer que não, tem aquela pressão social. Obviamente, isso é um treinamento que eu também faço com os meus clientes na parte financeira,
porque a maioria das pessoas muitas vezes está endividada por não saber dizer que não, e é por uma questão de personalidade, que aí a gente entra um pouquinho também, fora um pouquinho da conversa aqui sobre os sabotadores, e a identificação desses sabotadores, que tem gente muito prestativa, e é muito difícil para ela dizer que não para um familiar, para um amigo que está em dificuldade, mesmo que a pessoa não tenha as condições para ajudar. Que isso faz parte muito da personalidade da pessoa, que ela tem que entender e conhecer, ter o autoconhecimento de saber dessas questões que dificultam ela poder dizer que não, né? Mas esse é realmente um treinamento mais da personalidade e de trazer o autoconhecimento para a pessoa. Mas a única forma que eu vejo que possa ser aplicado de uma forma em massa realmente é trazer a conscientização sobre como a gente funciona, né? Para que a pessoa e como trazer essas informações sobre como a formação de hábitos é criado e como a gente pode ajudar essa pessoa a ela mesma criar as estratégias que podem ajudá-la a criar esse hábito, porque ao final eu se penso muito que depende muito do contexto da pessoa, da influência das pessoas que ela tem ao redor, do momento da pessoa, da energia da pessoa, da disposição, da hora do dia, dos dias da semana. Então, assim, depende muito, assim, personalmente, assim, pessoalmente, da situação da pessoa. Então, eu acredito que trazer essa conscientização, esse conhecimento, explicar como eles funcionam, dar exemplos de que tipo de estratégias pode funcionar, ela mesma vai criar uma estratégia entendendo esses conceitos. Eu acho que é a forma mais fácil de a gente fazer isso em massa é trazer a conscientização de como funcionamos e como funciona a formação de hábitos para ela mesma ajudar a ela mesma criar as suas próprias estratégias de como ela pode modificar o seu contexto, como ela pode empilhar novos hábitos em hábitos atuais, porque é a forma, acho, mais fácil. Funcionou para mim, eu, obviamente, sempre fiz isso sem saber da teoria, mas, obviamente, agora que eu sei mais sobre isso, entendo tudo que funcionou para mim, e isso que eu faço nos meus atendimentos. Eu trago Eu muito acho desse que conhecimento para ela poder aplicar e ela mesma nos atendimentos, ela diz, ah, nossa, eu posso fazer isso aqui e tal. Então, é a forma como eu acho que pode trazer essa mudança em massa. eu acho que é uma via, né? Tipo, e eles até mencionam um pouco no texto essa conscientização sobre o processo de formação de hábitos e como talvez disseminar o entendimento sobre isso faz com que a gente consiga, e tá em linha com a literatura de self-nudge, de boosts, então acho que é um caminho, mas penso que também tem esse espaço para intervenções onde você precisa incentivar hábitos em massa que talvez não vão partir de uma intenção individual, e onde é necessário, né, ter esse repertório de ferramentas. E dessa discussão que o Lucas estava trazendo, acho que o ponto inicial não foi de não saber o que é o reforço intermitente, mas dessa necessidade de ter em contato primeiro com o reforço antes que funcione essa intermitência, né? Senão a pessoa não vai ficar ansiosa se ela nunca teve o exemplo, o contato positivo de alguma questão da mudança. E aí, não sei, eu me senti um pouco crua em saber o que podem ser essas recompensas, o que podem ser esses reforços que atuem na formação de hábito, e que acho que a gente tem uma tendência a pensar pela via mais cognitiva ou pela via tradicional de vou dar um incentivo financeiro, vou dar um bônus, ou falar da importância, e que aí não funciona, né? Falar da importância de lavar a mão para prevenir doenças não vai ser um reforço, porque, enfim, recompensa no futuro, riscos, etc. Mas será que colocar um sabonete premium com cheirinho de lavanda vai fazer as pessoas lavarem mais as mãos? Porque aí a gente está atuando numa via sensorial, numa via mais de emoção, numa via de sensação, e que talvez olhar para essa questão mais de dessas coisas que não passam pela cognição necessariamente poderia ser um arsenal de reforços que a gente tradicionalmente não usa e que poderia usar com mais
essas ferramentas? Então, nesse Você, sentido, Flora, o que eu utilizo, assim, eu vejo, porque assim, cada pessoa também gosta de uma recompensa diferente. Pode ser que para mim seja mais valor receber uma recompensa financeira, e para outra pessoa é melhor uma recompensa de te dar uma experiência de um ticket de teatro. Então, também é muito pessoal, né? Então, o que eu normalmente faço é um teste, a gente chama da linguagem do amor, né? Mas, assim, por exemplo, aqui em casa todos somos diferentes. Para mim é muito mais importante quando eu recebo de presente um serviço, algo que me ajuda em alguma coisa em casa, para um filho receber um presente, para outro filho é qualidade de tempo. Então, assim, cada um também valoriza de uma forma diferente a recompensa. Para mim, de repente, você me oferecer uma recompensa financeira não vai me incentivar da mesma forma que não sei, me dar uma viagem, um ticket de teatro, um show que eu não pensaria em comprar eu sozinha. Então, vai ter também isso aí de recompensa é também muito, muito pessoal. Então, é uma coisa também bem difícil, teria que ver o perfil das pessoas e fazer esse teste de, olha, o que, que elas mais valorizam, né? Para saber como você Necessariamente. colocar isso em massa, Talvez né? tenha traços mais gerais, mais universais, nesse Por sentido de isso, pode diferenciar ser. sensorial e emoção e não ir para uma via tão de preferências individuais, né? Uma via tão econômica de gosto disso ou daquilo. Marcelo? Ó, eu queria retomar um pouquinho a literatura, mas eu lembro que eu estudei já um pouco de essa questão de consciência e hábito, e eu tenho a impressão que, mesmo quando você fala de hábito, o hábito começa com uma coisa mais intencional. Assim, é difícil você formar um hábito já como hábito. Você começa consciente e você vai automatizando aos poucos. Então, acho que o texto ele é um texto didático, né? Ele não está preocupado em aprofundar nessa questão de processos mais básicos. Mas eu acho que essa distinção que ele faz entre intencional e hábito, ela não é uma distinção assim tão categórica. Entendeu? Os hábitos em geral começam como coisas intencionais. Você começa forçando um jeito de agir para depois ele se tornar uma coisa mais mecânica, mais automática. E acho que isso aí tem alguma implicação para essa discussão. Acho que é possível você formar hábito mais ou menos inconsciente, né? Sem pensar naquilo. Mas nesse sentido da intervenção, eu acho muito difícil você formar um hábito novo que vai substituir um outro hábito ruim, se você não tiver um esforço consciente, sabe, para começar a fazer aquilo. Você precisa forçar um pouco até que aquilo vire automático. Imagina a gente, o exemplo que eu lembro assim de literatura é o exemplo de dirigir, sabe? Você dirige automático, passa marcha, acelera, né? Você automatizou. Tanto é que você responde muito rápido, né? As condições do trânsito. Mas você aprendeu aquilo com uma super atenção, né? Então, nessa questão de criação de hábito, a atenção tem um papel inicial que vai sendo diminuído conforme você vai tornando aquilo cada vez mais automático. Tô lembrando assim de leituras assim bem de processos básicos, sabe? E acho que aí tem uma implicação grande para planejamento. Você precisa começar de algum jeito mais consciente, mais atento para que aquilo possa depois virar mais automático. Mas eventualmente sim, eventualmente coisas que são não atencionais, não conscientes podem funcionar também para fortalecer alguma coisa, né? Você criar um ambiente muito bom para lavar a mão, né, com um cheiro gostoso, com algum acolhimento interessante, com uma coisa, né, com outra coisa qualquer junto, tal. Acho que ajuda e você pode fazer aquilo mesmo sem estar consciente. Sim, eu fico, não sem estar consciente, né? Então, tipo, não é que a pessoa não saiba, a pessoa sabe da importância, mas o processo de mudança não necessariamente precisa partir desse controle volitivo. Deu, tipo, tenho a intenção, vou tomar as rédeas e mudar. Mas eu entendo minimamente o porquê, só que o que me faz fazer a ação e voltar
é um fator menorzinho e mais automático, só porque isso trouxe uma experiência sensorial rápida que eu gostei e aí eu tô lá voltando. Só, né? Porque essa sensaçãozinha gostosa, ela é recompensadora. Nem que seja um pouquinho ali, às vezes a gente acha que não é, mas é recompensador, é uma recompensa. Você colocou ali, espremeu ali, eita, que cheiro bom, né? Exato. Isso é recompensador, né? E aí, com o decorrer do tempo, às vezes é muito caro para a empresa manter, às vezes, um sabonete muito cheiroso, né? E aí ela vai pensando em estratégias de diminuir o preço daquele sabonete e manter uma agradabilidade. E aí, com o decorrer do tempo, enquanto isso, vai acontecendo o processo de educação, né? De mostrar a importância, por que que é importante lavar as mãos, a evitação de doenças e tarará, 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 né? A questão é que muitas vezes você só ficar nessa parte da conscientização não vai mudar o comportamento das pessoas, se ela não entrar em contato ali com alguma coisa que realmente, como o Marcelo estava dizendo, no início vai ser intencional, e com o decorrer do tempo vai sendo, virando um hábito. Ela chegou ali e já lavou as mãos. Todo dia ela lavava as mãos, chegava ali, eita, que cheiro bom. Aí, às vezes, a pessoa chegou, num dia tem um sabonete cheiroso, no outro dia já não tem, aí já passa uma semana sem ter, na outra semana já tem. Aí, às vezes, a pessoa nem tem a intenção de, tô lavando as mãos porque eu vou prevenir, né? Só lavou as mãos ali, que é cheiroso. Esse é o objetivo do hospital. Se ela lavar as mãos, não importa se seja por consciência, se seja inconsciente, seja o que for, o que importa é que ela está lavando as mãos, né? E a gente acaba instalando um hábito. Daqui a pouco essa pessoa está lavando as mãos lá em casa, está lavando as mãos quando chega no restaurante, e assim ela vai generalizando esse comportamento. E aí a gente pode chamar realmente de uma. Sim. Só acho que trazendo nessa discussão do chat que a Simone trouxe, mas um hábito ele pressupõe automaticidade, né? E a gente pode ter escolhas repetidas ao longo do tempo, que tem todo e que são uma forma de mudança de comportamento, mas aí vão estar se pautando por outros mecanismos, não sei, identidade, um grupo social, um ambiente. Mas aí tem esse ponto realmente que até formar um hábito tem a atenção, então tem esse esforço, como o Marcelo trouxe. Hugo, você tirou a câmera, quer falar algo? Oi, gente, boa noite, tudo bem? Me ouvem bem? Tudo, estamos sim. Perfeito. Eu queria fazer um comentário, eu acabei de chegar, enfim, não sei se perde muita discussão, mas ainda ontem, queria fazer esse complemento justamente nessa questão de tornar, dessa dificuldade de tornar um hábito, né? Ainda ontem estou acompanhando uma jornada de psicologia clínica, né? Só para me apresentar, sou psicólogo. E aí ontem uma das palestras foi sobre autocontrole. Aí tem toda essa questão, né, do autocontrole em pessoas, né, vamos dizer assim, normais, né, vamos dizer assim, né, que têm hábitos já bem desenvolvidos, enfim, vivem vidas que são, têm, sua, têm suas rotinas e tudo mais. E logo em seguida teve uma palestra sobre transtorno de déficit de atenção, e também trazendo essa ponte, fazendo essa ponte com hábitos, enfim, autocontrole, esse comportamento de autocontrole também, né, que está envolvido nessa relação de transformar uma determinada coisa num hábito, né? E, por exemplo, né, lembrei nessa última fala que teve do Marcelo, lembrei justamente e do Lucas também, lembrei justamente do exemplo que teve sobre pessoas com transtorno de déficit de atenção ou inclusive depressão, né? Que simples hábito, vamos dizer assim, de escovar o dente já é uma conquista extremamente recompensadora para a pessoa. Então, por exemplo, a pessoa arrumar a cama, levantar, tomar um banho, que para a gente passa despercebido, mas também pode ser considerado uma construção de um hábito, né? Então, eu fico pensando, até tem identificação também com literatura sobre economia também. Às vezes a gente pensa, né num sujeito que é muito padrão, né? E a gente tenta justamente identificar
um padrão universal que vai funcionar para todo mundo, mas a gente acaba esquecendo desses pequenos detalhes, né? Talvez desses pontos fora da curva, né? E também, enfim, né? Não sei se exatamente contribui para a discussão, mas às vezes a construção de um hábito de pessoas que têm transtorno, ou às vezes a gente não consegue identificar que uma pessoa tem um determinado tipo de transtorno que está impedindo ela de construir um determinado hábito, né? Então, fiquei pensando nessa relação também. Só isso mesmo. Obrigado. Super legal, Hugo. Obrigada por trazer essa perspectiva. É, acho que esses. Eu realmente não sei nada dessa parte mais de. Vai, né, na condição de transtorno, como que isso interage com as intervenções de ciências comportamentais, mas acho que é uma problemática interessante mesmo a ser investigada. Eu nunca li nenhum estudo que abordasse, mas é super relevante. Marcelo, não sei se também está com a mão levantada, mas também se tiver alguma resposta. Não, não era do passado esse aí. Mas, Pri, você tem alguma resposta para o Hugo nesse sentido? Gente, eu perdi o raciocínio, não prestei atenção. Qual que é o ponto principal? Acho que seria, resumidamente, seria talvez identificar perfis de pessoas. Eu não sei quanto que isso já tem também na literatura, no artigo em si. Eu lembro de um trecho do artigo que falava sobre, por exemplo, pessoas que não conseguiam desenvolver certos hábitos, por exemplo, mudavam para uma outra cidade e conseguiam passar a desenvolver hábitos de alimentação. E aí fiz essa relação, tentei fazer essa relação, na verdade, perfis de pessoas, né? Um perfil de pessoa que, vamos dizer assim, tem uma determinada condição de vida que favorece o desenvolvimento de um hábito. E ao mesmo tempo, a relação com personalidade. Acho que foi, não sei se foi o Lucas ou o Marcelo que comentou da personalidade. E aí eu lembrei justamente dessa questão de transtorno, né? Então, o perfil de pessoa que tem um transtorno de déficit de atenção, por exemplo, vai ser extremamente difícil desenvolver um hábito tão simples quanto escovar o dente, por exemplo, ou ir na academia às 5 horas da manhã, por exemplo. Isso daí eu acho que tem a ver com. Tem mais relação com funções executivas, né? Que envolve planejamento, organização, controle inibitório, você conseguir executar uma sequência de ação. E daí, como o quadro de TDAH ou alguns outros quadros clínicos que envolvem essa disfunção, né, nesse controle inibitório, envolve mais reatividade ou impulsividade, ou dificuldade em se concentrar, daí prejudica a execução de tarefas. E hábitos são tarefas que são executadas, né? Então, teria total relação, uma coisa atravessa a outra. Talvez está aí a dificuldade de indivíduos com neurodesenvolvimento atípico, né, de formarem hábitos que para nós são tão banais, assim, fazem parte da rotina, por conta dessa disfunção executiva. Perfeito. Verdade, faz todo sentido. Obrigado. É super interessante, viu, Hugo? E eu acho que para essa população que tem mais dificuldade, é mais importante ainda formar o hábito, né? E pelo que eu conheço, assim, de exemplo clínico, quando você forma o hábito, é muito, muito, muito relevante. E as pessoas se agarram àquilo. No TDAH acontece muito isso, né? Você cria condições para a pessoa formar um hábito específico, né? Força um pouquinho no começo, e a hora que ela se adapta ao hábito, aquilo traz um benefício natural e a pessoa se mantém naquilo. É legal mesmo, eu acho. Acho que é mais difícil, mas é mais necessário, né? Interessante pensar assim. E aí, justamente porque é difícil, né? Você tem uma intervenção mais cuidadosa, assim, mais planejada. Sim, super interessante nessa parte. Sobre perfis, Hugo, tem uma literatura que fala de segmentação psicocomportamental, que é justamente você conseguir quebrar as intervenções de acordo com características sociodemográficas ou comportamentais mesmo, né? Ligados a traços de personalidade, seja vai Big Five ou outros aspectos que você identifica como determinante desse comportamento, tipo vai autoeficácia, motivação, e aí fazer essas intervenções de acordo. Então, vejo que também
seria, né, poderia ser um caminho aí para pensar nesse sentido. Gente, 8h40 já, então já temos mais de 1h40 de discussão e poucos restaram. Obrigada a quem aguentou até o final da discussão, mas sempre muito rica a troca. E eu vou pensar nos próximos para a gente talvez ampliar esse repertório do que entraria como recompensas, como reforços. Fiquei pensando muito nesse sentido, né, de emoção, sensação, o que dá para utilizar aí como ferramental mesmo para mudança de comportamento. Então, provavelmente não teremos encontro no próximo mês, que estarei de férias, mas daí voltamos em setembro. E a gente pode ir trocando no grupo, principalmente fazer essa troca temática sobre hábitos nesse próximo mês. Tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.